Mais uma vez, boa tarde a todos. O pessoal acho que deu uma escapadinha ali para ir beber uma água e ir ao banheiro, já devem estar voltando. Mas nós temos compromisso aí com os horários, o pessoal vai chegando e vai se alinhando. Nesse momento, nós teremos aí início ao evento que é sobre, como eu falei, sobre articulação com as organizações rurais para a comercialização de hortifruti. Não sou eu que farei a palestra principal, mas eu quero, até para situar um pouco o Pedro, eu quero fazer uma breve apresentação, não quero tomar muito do seu tempo, só para vocês entenderem um pouquinho da realidade, coisa rápida, do cenário regional nosso em relação às organizações rurais, tá certo? Isso aqui não é novidade, quem estava aqui na palestra anterior, o Valdinei já apresentou esse mapa. Então, Pedro, esse é o mapa do que a regional do IDR, regional administrativo do IDR, atende. São 23 municípios que vão lá desde Curiúva, atravessa até Santana do Itararé, pega Ribeirão Claro, Cambará, Barra do Jacaré, Santo Antônio, pega toda essa volta aqui do Norte Pioneiro. Então, o IDR responde por essa região, a região administrativa de Santo Antônio da Platina. Aqui no evento também tem a região de Cornélio Procópio, região administrativa de Cornélio Procópio, que daí são outros 23 municípios, tá certo? Na nossa região aqui, nós temos aqui um pouco das principais organizações rurais da nossa região. Não são todas que estão aqui, mas são as que são um pouco mais representativas. Nessas organizações rurais que nós temos aqui hoje, demonstradas, tem aproximadamente 1.300 a 1.400 produtores aí associados ou cooperados nelas. Então, assim, são organizações que parecem pequenas, algumas parecem, mas que fazem toda a diferença na questão da comercialização para os produtores. Depois você pode até falar com mais propriedade que eu, mas a informação que eu tenho é que no Paraná estão as 10 maiores do Brasil estão no Paraná, é isso mesmo? Então, as 10 maiores cooperativas aí do Brasil estão no Paraná. Essas aqui são menores? Não são daquela proporção? Não são, mas todas têm o seu valor e têm a sua importância aí na questão da comercialização e no auxílio ao produtor na questão da comercialização. Mas, o que nós podemos falar? Eu, quanto governo do Estado do Paraná, que aqui represento, sou funcionário do governo do Estado, o governo tem investido recursos financeiros para incentivar as organizações rurais do nosso Estado, tá certo? Um programa muito conhecido por vocês é o Coopera, né? O tão esperado Coopera. Aqui na nossa região, o Coopera, o último edital do Coopera, foi liberado mais de R$ 1,5 milhão de reais para associações cooperativas da região. Então, esse recurso investido é para incentivar e melhorar a questão da estrutura das organizações rurais e também a questão da comercialização. Consegue aí fazer com que as organizações consigam melhorar ali a sua estrutura física e também ter condições aí de ampliar e criar oportunidades de negócio para a sua organização e os seus cooperados e associados. O governo também investe na questão da compra direta. Aqui na nossa região foi investido no último edital pouco mais de 3 milhões e 400 mil para o programa Compra Direta. Para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE, foram mais de 3 milhões e 600 mil reais investidos na aquisição aí para a merenda escolar. E também tem o Compra Direta Paraná, que ficou aí na casa do pouco mais de 3 milhões também. Então, é bastante recurso investido nas organizações aqui. Foi comentado anteriormente, e a gente gosta de reforçar, que as organizações, elas também têm que estar antenadas e ligadas no que está acontecendo ao nosso redor. Então, o governo lançou aí a lei que determina que 100% da merenda estadual teria que ser orgânica até 2030. Mas o que eu quero chamar a atenção? O Valdinei até comentou, falou assim, será que vai conseguir atender isso daí? Nós esperamos que sim.
Só que para que a gente consiga alcançar um objetivo desse, é imprescindível que as organizações rurais entrem nesse jogo e entrem com vontade para apoiar e para incentivar isso daí. Nós sabemos, foi falado aqui, não preciso eu repetir mais nada, quanto é bom o orgânico, que o preço é bom para quem está produzindo, é bom para quem está consumindo. Então, se as organizações rurais não incentivarem isso, aí não tem como dar certo. Não é verdade? Então, precisa todo mundo ser 100% orgânico? Ah, ia ser uma alegria para a gente, porque está todo mundo produzindo bem, saudável, mas a gente sabe que essa não é a realidade. Mas se você tem principalmente a diretoria, se você tiver uma diretoria que não apoia, que joga contra, que bota caminhão de areia, aí começa a ficar complicado, tá certo? Eu estou falando de um cenário regional, então a gente anda muito na região e a gente ouve relatos das mais diferentes organizações, de mais diferentes produtores, em que o produtor fica até intimidado de falar de orgânico dentro de uma organização rural, porque não tem o apoio da sua diretoria, certo? Sendo que a diretoria está ali justamente para incentivar o que é bom. Porque a gente sempre fala, a gente não trabalha para a gente trabalha em prol do outro, né? E as organizações rurais têm que pensar nesse sentido. As diretorias têm que começar a pensar que não trabalha só para si, eu não quero para mim, mas eu não sou soberano dentro da minha organização. Eu tenho que aceitar também as ideias dos outros que são associados e cooperados meus e colocar isso em pauta. Então, como que a gente, com a experiência que a gente tem de ter andado aí na região e conversado com o pessoal, a gente vê. Para você definir uma organização rural, se ela é relevante, a gente tem que ver se tem realmente a necessidade dessa organização existir. Não estou falando que é para vocês acabarem com as organizações, gente. Não me interpretem mal, né? É só assim, qual que é o meu objetivo em existir essa organização rural? Eu estou sendo essencial para o público a qual eu me dispus a atender? Ou eu estou buscando apenas os interesses próprios? Quando você fala em organização rural, você tem que pensar num bem coletivo, certo? Eu tenho número de interessados para ser viável aí a existência dessa organização? A gente fala muito em ampliar quadro social das organizações. Só que eu gosto de falar que a gente precisa, sim, ampliar quadro social, mas a gente tem que ter um planejamento, um crescimento com desenvolvimento, porque crescimento é diferente de desenvolvimento. Então, tem que ser um negócio organizado. Eu deixo para o Pedro depois. Eu vou só jogando as ideias e o Pedro depois que se vire. Especialista no assunto está ali. Toda organização rural tem que ter a sua viabilidade econômica, certo? Não é para enriquecer uma pessoa isoladamente, mas ela tem que ter a sua viabilidade. E ela tem que ter uma organização para que ela se torne viável. Não é só ficar apagando fogo ou chegar no final do ano ter que fazer aquela reunião para falar assim, a minha organização tá deficitária em, sei lá, 50 mil, 100 mil. Tem que ser trabalhada de uma forma ordenada, controlada e bem gerida para que ela seja viável. E dentro da legalidade. Não existe aquele jeitinho brasileiro. Quando se lida com muitas pessoas, você tem que andar dentro da legalidade, para que não venha prejudicar outros, tá certo? E a questão de gestão. O pessoal da PAF, eu sempre converso, né? A gente sempre conversa a questão de gestão. E isso a gente tem incentivado em todas as organizações. Eu falo da PAF porque é com quem eu lido mais diretamente. Lá na PAF a gente sempre conversa, a gente tem que fazer a gestão, tem que saber quanto que está entrando, quanto que está saindo, no que está indo o recurso, e eles estão se organizando para isso. Eles estão fazendo o papel deles para que tenha uma organização, para que a associação cresça de uma forma ordenada, de uma forma em que eles saibam o que está acontecendo e aonde eles querem chegar. E o que é importante, que já foi falado aqui? Já foi falado de diversificação da produção, porque o que a gente tem de ideia para as organizações? Que elas não se limitem a entregar para PAA, PENAI, que a gente já viu aqui, já conversou, que não vai absorver toda a produção. E uma produção diversificada, vocês podem começar a pensar em atender novos mercados, adentrar novos mercados.
certo? Produção programada, já foi falado aqui. Eu nem tinha ouvido a palestra deles antes e já tinha posto na minha. Será que é um negócio que tem que ser levado em consideração? Tem que ser um negócio que tem que ser pensado e bem feito? Tem. Essa parte da intercooperação, o que, que é isso? Só para vocês terem uma ideia. Foi falado muito aqui que tomate eles não querem, que tomate não sei o quê, que não sei o quê. Por que não as nossas organizações terem uma intercooperação no sentido de, por exemplo, vou pegar a PAF porque lá eu tenho liberdade com eles. Por exemplo, a PAF foi beneficiada no Coopera, vai fazer uma agroindústria aí de minimamente processados e panificados, algumas coisas. Por que não a PAF colocar lá um setor de produção de molho de tomate? A PAF não tem produtores suficientes para suprir a demanda de tomate. Poxa vida, senta e conversa com a associação vizinha, por que não? Junta aquelas duas associações e processa tudo lá. Vamos gerar renda na intercooperação. Isso que eu ainda não falei de unir associações, não estou falando ainda de unir CNPJs, estou falando de cooperação. Do mesmo jeito que lá em Ribeirão Claro, eles têm o processamento lá para polpa. A PAF ainda não tem. Oh, gente, desculpa, mas a PAF, vou falar mesmo, porque é onde eu estou. A PAF não tem a questão da produção de polpas, mas a APO tem. Só que a APO não tem produção de molho de tomate. Ah, vamos fazer uma troca. A gente manda nossas frutas para lá, para eles processarem lá, eles mandam tomate para cá. Isso não é feito aqui. Precisou uma associação de São Paulo vir à nossa região para carregar, levar uma carga de 20 toneladas de tomate para processar para molho lá. Porque as nossas organizações aqui ainda não fazem isso, não se conversam. Eles vieram para cá, foi uma carga de 20, outra de... Nossa, eu estava sabendo de duas. Já foram 4 cargas de 20 toneladas de tomate para molho, tomate orgânico para molho, para São Paulo. Esse dinheiro não podia estar rolando aqui nas nossas organizações? Se tivesse uma conversa, uma cooperação? Estou acabando. E também para ampliar as oportunidades de negócio. Vocês podem aí buscar mercados em que um produtor não conseguiria manter a constância que foi falada aqui, nem o volume. Mas se organizando, tendo intercooperação, se programando e diversificando a produção, aí sim seria possível atender aí esses mercados. Então, o que é o nosso objetivo aqui? É o crescimento das nossas organizações, é o fortalecimento das nossas organizações e o desenvolvimento. Ali deu uma desconfiguradinha, mas faz parte quando você troca de computador. Mas o objetivo deste evento de hoje, nós não trouxemos o Pedro lá de Apucarana, não te conheço direito, mas você deve ser gente boa, porque de Apucarana só sai gente boa. Eu nasci lá. Então, a gente não trouxe o Pedro lá do conforto da casa dele, de Apucarana, sem um propósito. Tá? Então, eu espero que vocês sejam bem receptivos a ele, porque ele vai trazer informações muito importantes e relevantes aí para as nossas organizações. Combinado? Então, nesse momento, eu quero passar a palavra para ele. Deixa eu pegar aqui o currículo. Pedro Alexandre Gomes. Pedro Alexandre Gomes possui graduação em Administração de Empresas pela Faculdade Estadual de Ciência Econômica de Apucarana, é mestre em Economia pela Universidade de Brasília e doutor em Metodologias para Ensino de Linguagem e Suas Tecnologias pela Unopar. Atualmente é professor adjunto da Unespar, campus Apucarana, tem experiência na área de negócios com ênfase em mudanças econômicas, tecnológica, atuando principalmente nos seguintes temas: estratégias, cenários econômicos e gestão. Pedro, a palavra está com você e que seja um grande evento. Oi, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, né? Na universidade a gente cria nossas bolhas e esse contato com o público final é muito interessante, muito positivo, né? É um processo de aprendizado contínuo.
a troca de informação, né? Eu queria dar parabéns para os organizadores, explicar que esse evento, ele é uma sementinha que entra na nossa cabeça, faz com que as ideias circulem, até que você tenha uma formação daquilo que você deseja, né? Aqui, o que eu percebi durante a feira é uma série de pensamentos alinhados, né? E aqui eu vou tentar organizar parte desses pensamentos, trazendo um pouco da experiência que eu tenho, né? Esse currículo ele fala da trajetória acadêmica, mas na verdade eu trabalho com cooperativas há muito tempo, né? Meu pai, ele iniciou, logo que eu nasci, uma granja sozinho e tentou, né, durante 10 anos, abater frangos lá, isso em 1970. E desse movimento solitário, chegou um momento que ele não teve mais viabilidade, né? Então, vocês pertencendo a uma rede, pertencendo a um grupo, pertencendo a uma associação, você sai fortalecido em qualquer atividade, desde a granja até os produtores que agora estão comercializando hortifruti, até outros que vão pensar em agroindústria. Então, meu desafio aqui é proporcionar para vocês um pouco mais dessas experiências. Recentemente, eu tenho trabalhado com parceria com o Vídeo, que é do IDR, nós assessoramos 2 cooperativas na parte operacional. Então, o IDR ele tem o trabalho dele, mas tinha alguma coisa dentro das cooperativas que a gente precisava revisar. E o outro suporte foi a criação mesmo de uma agroindústria desde o início até o projeto final. Então, isso aconteceu de março para cá, e é um pouco dessa experiência que vai desde as cooperativas que eu já trabalhei, que é a Cooperativa Agrária, Cativa, Cocafé e outras que a gente veio conversando aí no carro, até a realidade de vocês aqui, das cooperativas que estão em constituição, tá certo? Vamos lá, então. O que nós esperamos? Dessas experiências pessoais, nós criamos um efeito de multiplicação. E esse efeito, ele não é local. Isso aqui está acontecendo no mundo inteiro. Olha só o que vai acontecer o ano que vem. A ONU já lançou o logotipo simboliza o poder das cooperativas. Então, o ano que vem vai ser o ano do cooperativismo, né? Cooperativas constroem um mundo melhor. Já tem ali uma série de iniciativas que vão acontecer no mundo todo, né? Então, em 2025 é o ano em que o mundo vai repensar o sentido das cooperativas, né? Principalmente da maneira com que as pessoas lidam com esse processo de produção de uma maneira mais justa, mais equilibrada e mais próxima das novas necessidades dessa realidade. Então, o que a gente deve saber? Primeiro, que o processo de associação, assim como qualquer sociedade, ele envolve os interesses particulares, né? Mas, acima de tudo, nós temos que pensar em quais são os meios ou as atividades conjuntas que uniram aquele agrupamento de pessoas. Então, isso é parte da nossa história. O que é a história da cooperativa? Como ela começou? Quem são os erros? Quais foram os erros? Quais foram os acertos? E quais são as condições que foram desafiadoras logo no início da cooperativa? Levanta a mão para mim aqui. Quem conseguiu responder o questionário que eu mandei antes da palestra? Tem alguém aqui das cooperativas? Não? Então, depois eu vou encaminhar para vocês. Nós temos um questionário. Depois veio uma segunda versão, né? Mas depois eu vou compartilhar os resultados com vocês. E existem coisas muito parecidas que a gente vai acabar explorando aqui. Então, a primeira pergunta é qual é a sua história? Quer dizer, qual é o interesse comum que uniu aquelas pessoas e que vai manter essas pessoas até o final desse processo de organização cooperativa? Bom, olha só, essa figura aqui é uma homenagem para o Vídeo, que é lá do IDR. Ele falou para mim uma frase o seguinte, que ele e um outro colega dele, lá de Novo Itacolomi, eles tinham um sonho de sentar um dia, depois de velhinhos, e ver os caminhões da COFAI passando um atrás do outro, que a cooperativa ia se transformar em algo grande. Aí eu fiz a imagem, está aí a homenagem, viu, Vídeo? Então, esse é o sonho deles. A COFAI está estruturada através desse pensamento de longo prazo. Não é uma atividade de rotina, é uma atividade que está planejada, que está mudando a vida daquelas pessoas e que está dando uma estrutura, né? Uma forma de pensar em algo que compartilha sentimentos e responsabilidades, né? Esse é o sentido de uma cooperativa que consegue fazer o processo de integração das pessoas. Eu não estou nem falando da integração econômica, mas estou falando do sentido, né?
Esse sentido ele deve estar muito claro na cabeça dos seus dirigentes, porque ele vai ser o principal elemento norteador, ou a condição mínima, né, de alavancagem dessa cooperativa para um futuro planejado. Bom, o que mais que a gente pode pensar? O sentido de que o efeito de um, ele está automaticamente ligado com o bem-estar do outro. Então, a cooperativa, ela tem essa presença em transferir propósitos. Isso é no mundo todo. E o Brasil está aprendendo a lidar com essas ações agora nos primeiros momentos. Por quê? Quanto mais movimentação a gente tem de pessoas em relação a trabalho, vocês vão perceber um movimento de distanciamento, né, entre as pessoas mais ricas, mais pobres e as pessoas que possuem algum sonho compartilhado. E aí você pega uma estrutura pronta, que é a cooperativa, ela te dá um elemento de segurança, porque você vai contar com pessoas que já são profissionais naquela área, e aí você começa a se sentir protegido, de alguma forma, por aqueles relacionamentos, por aquela experiência que já foi feita. E aí você tem um efeito de transferência. Quer dizer, eu desenvolvo o meu aprendizado a partir de um aprendizado já existente, né? É o que a gente chama de efeito experiência. Então, eu vou começar a plantar alguma coisa, eu vou trabalhar com leite. Vai ser uma geração até você entender toda aquela movimentação, até você dominar aquele mercado. No processo de cooperativa, não. Você tem uma transferência de tecnologia, porque os erros e acertos já foram mapeados e as pessoas acertaram e erraram como toda empresa faz. Só que você vai, ao longo do tempo, desenvolvendo essas habilidades. Então, quais seriam as condições ou quais são as características que definem uma cooperativa como uma organização? Então, vamos lá. São 4. Primeiro, o processo de produção eficiente, que ele tem que ser mais eficiente do que você individualmente. Então, a cooperativa ela tem que juntar os recursos que vão do campo até o processo de comercialização e agregar valor. O que é isso? A soma da cooperativa tem que ser maior do que as pessoas individualmente realizando suas ações, ou seja, esforço, ou seja, econômico. Então, o processo de produção ele passa a ser integrado, quer dizer, eu faço parte de uma movimentação que vai agregar valor ao meu produto final, ou ao meu trabalho, ou aquilo que eu comercializo. Depois, eu vou pensar assim, a logomarca da cooperativa ela é muito importante, porque ela vai transferir para o mercado uma certificação de qualidade. Ele vai dizer, olha, esse produto veio daqui. Por quê? O produtor, isoladamente, ele tem uma dificuldade de manter um padrão, né? A dificuldade padrão é estabelecida. Na cooperativa, imagina que os produtos são selecionados. E aí o mercado é muito mais receptivo a fazer um negócio com uma organização que tem várias pessoas que vão poder atender a demanda e não um único produtor. Então, existe o desgaste individual que é substituído por essa possibilidade, né, de negociação coletiva. Olha só, as cooperativas são também espaços de negociação e distribuição. Se eles não entenderem isso, que ela tem a obrigatoriedade de juntar, agregar valor e devolver para o mercado, a cooperativa não vai ter tanto sentido econômico. Então, nós temos que pensar assim, meu desafio como diretor, como dirigente, é encontrar uma forma de aumentar a produtividade através dos processos, aumentar a produtividade através das minhas escolhas, né, que são difíceis, e, ao mesmo tempo, deixar claro para as pessoas que eu faço melhor coletivamente do que individualmente. Bom, e como que isso vai refletir? A cooperativa ela tem condição de trazer inovação, como a gente percebeu aqui fora, né, uma série de coisas são interessantes que estão acontecendo ali. E essa alocação de tecnologia, quando você vê a palavra tecnologia, não é computador. Eu estou falando de um jeito de plantar melhor, de um adubo que funcionou melhor para aquela região, de alguma coisa que já funcionou para o seu vizinho, que o técnico vai falar assim, olha, dá uma pensada nisso, dá uma olhada nisso. A tecnologia é o meio com que a gente faz as coisas, né? O que eu estou utilizando de tecnologia? Existem tecnologias primárias, tecnologias avançadas, só que a minha escolha é fazer essa transferência, quer dizer, a probabilidade de alguém entrar numa cooperativa e ter sucesso é infinitamente maior do que alguém tentar fazer uma atividade isolada, né? Então, quem trabalha com consultoria vê muito disso. Vou dar um caso de Arapongas, que é lá pertinho de onde eu moro. Uma indústria ganhou um barracão lá no Mato Grosso, uma indústria de móveis, eles foram para lá, imaginando que o custo, né, da operação mesmo de fabricar móveis ia ser ser igual, ou até a alternativa de ganhar um barracão é mudar
a perspectiva dessa indústria. Quando eles chegaram lá, eles deram de cara com um pessoal que não conhecia o processo, não tinha mão de obra qualificada, não tinha assistência técnica, não tinha ninguém que entendesse da parte comercial e não tinha logística. Então, olha só, o que parecia ser um bom negócio se transformou num péssimo negócio. Em 2 anos, eles voltaram para trás. Então, quando você entra num grupo, você espera que essa possibilidade, ela te auxilie de uma forma muito mais rápida e, ao mesmo tempo, eficiente daquilo que você já se propõe a fazer. Então, esse aqui, vamos dizer assim, são os norteadores que levam as cooperativas a fazerem algum sentido. Bom, e o que eu tenho, então? Quais são as características que eu deveria prevalecer, ou como diretor, ou como dirigente, ou como membro do conselho, ou como produtor, eu deveria valorizar? Olha só, primeiro, a logo cooperativa, né, independentemente da marca que vai suceder, ela vai garantir uma presença de mercado que pode ser internacionalizada, ela pode chegar a lugares que você nem imagina, e, ao mesmo tempo, ela pode te trazer algumas relações com os fornecedores muito mais próximas, ou muito mais fortes em relação a esse processo de contribuição. Então, a primeira coisa que a gente deve pensar, nesse estágio de desenvolvimento das cooperativas, é qual vai ser a minha marca, ou quais serão as minhas marcas. Porque a marca vai ser a representação de vocês. Então, eu falo da cooperativa tal, ou eu estou falando da marca tal. Então, as pessoas, elas têm necessidade desse reconhecimento, principalmente para identificar um padrão. Né? O que mais que a gente tem? Não faz sentido você pensar em uma cooperativa que distribui prejuízo. A gente já falou disso aqui em outras palestras, vocês já sabem disso. Então, a receita final do cooperado, ela tem que ser melhorada, ela tem que ser aumentada. Isso vem através dos processos de comercialização e vem também através da redução de custos, né? Então, você faz o teu planejamento financeiro, envolve os cooperados, verifica a viabilidade e tem um segredinho aqui, que eu vou falar para vocês, dessas receitas dos membros melhorados. É um negócio chamado custo de oportunidade. Sabe o que é isso? É o custo do tempo. É a escolha entre uma lavoura mais produtiva para o momento e outra que não tem tanto retorno naquele instante. Então, é a segunda melhor opção. Quer dizer, se eu não plantar isso, o que eu posso fazer logo a seguir? Isso vai dar uma palavrinha mágica para quem trabalha nessa área de operações, que é a palavra não compensa. Então, quando você tem dúvida em uma negociação, e aí vem para você e fala assim, cara, eu acho que não compensa, você está usando o conceito de custo de oportunidade. A palavra não compensa te dá garantia que você já fez todo o processo de coleta de informação. Então, você já sabe tudo a respeito daquilo, você sabe o custo, você sabe quanto tempo você se dedicou, e aí chega uma hora que você fala, não compensa. Então, esse não é muito importante, porque a gente vê alguns casos, né, empresas menores, que elas não conseguem dizer esse não, porque ele não sabe quanto custa. Aí tem um maluco lá vendendo um produto sazonal a 2 e pouco, ele se obriga a entrar naquela guerra de preço, inviabiliza toda uma estrutura que foi de planejamento, porque ele simplesmente não tinha o plano B. E aí o não compensa não pode ser falado, né? Bom, consequentemente, a gente vai estabelecer, né, os outros critérios. Olha, melhor preço do produto, base de cliente diversificada, construir reconhecimento da marca, defender os interesses do membro, sustentabilidade. Então, se você fizer um checklist da sua cooperativa ou da sua associação, que nota você daria para esses critérios? Se você teve algum critério baixo, ou uma avaliação aqui que não foi tão positiva, comece a analisar, né, quais são os procedimentos, quais são as ações que vão me levar a ter uma característica de cooperativa sólida. O que é uma característica de cooperativa sólida? É alguém que tenha resiliência, né, alguém que tenha uma base suficiente para pagar os seus custos operacionais e tem possibilidade de ampliação em várias áreas, né, que as cooperativas podem trabalhar. Olha só, o que mais que a gente tem aqui? Para quem está na gestão, esses aqui são os desafios diários, tá? Vamos pensar, aumentar a lucratividade, mitigação de risco, quer dizer, como que eu faço para tomar uma decisão e reduzir o risco das pessoas que eu estou representando, garantir acesso a capital, expansão de mercado, maior poder de barganha, produção com valor agregado. Então, dá uma olhada nisso aqui e pensa assim, nada disso aqui está dentro da cooperativa. E aí existe uma confusão muito comum dos dirigentes trabalharem só com a parte operacional e esquecer a sua parte estratégica.
eles não saem da porta, né? O pessoal fica rodando ali em volta dos produtores, em volta de alguns clientes, e ele não vai, por exemplo, visitar o gerente de banco, ele não participa de uma feira como essa aqui, que é muito interessante, que vai dar diretrizes de expansão, ele não realiza um planejamento de financiamento, ele vai fazendo operações, e de repente vem uma crise, quando vê essa cooperativa está em risco, porque a parte externa, que é esperada dos seus dirigentes, ela não foi feita como deveria ser planejado, né? E aí a gente tem um papel muito importante, que é a utilização do conselho. Quem são as pessoas que estão no conselho? Eles dividem risco, eles estão aqui presentes, né? Em alguma forma, essas decisões não podem ser isoladas. Elas têm que, além de planejadas, elas têm que fazer algum sentido, né? No horizonte daquele movimento que me dá o que a cooperativa vai ser em relação ao futuro. O que mais? Olha só, vamos tentar identificar quais são os setores que são mais atraentes hoje para cooperativas no mundo todo. Agricultura familiar, uma tendência, né? No mundo todo, principalmente países africanos, Europa, todo mundo tentando encontrar pessoas dispostas a essa associação, exatamente para diminuir o efeito das multinacionais no achatamento da renda das pessoas, exploração, baixa tecnologia que é utilizada às vezes no processo. Depois as cooperativas de creche, a gente vê o sucesso das nossas cooperativas aqui no Paraná. E depois, terceiro nível, as cooperativas de energia renovável. Então, quer dizer, eu acho que alguém em uma cidade pequena vai pertencer em pelo menos 2 ou 3 níveis de cooperativa no seu nível de renda até daqui 10 ou 20 anos, né? Eu já faço parte de uma cooperativa de energia renovável e auxilio as cooperativas de agricultura familiar, quer dizer, já está presente na minha vida e vai estar presente na vida de muita gente na sua cidade, né? Não tem como escapar disso, porque o modelo funciona. Às vezes o que a gente não tem é essa capacidade de interpretar qual o impacto do nosso movimento como cooperativismo e a nossa força em relação às ações integradas, né? Bom, agora eu vou contar uma historinha em relação ao dinheiro, tá? O papel do dinheiro nessa organização social. Vamos pensar assim, ó. Pode falar besteira aqui? Não. Pode? Não, né? Não vou falar besteira, só vou contar a história, então, sem detalhes. Então, eu quero saber aqui quem que é bom de interpretação, né? Vamos ver quem está aliado aí com a parte econômica. Então, tem uma cidadezinha pequenininha, né? Pode chamar a minha lá, que é Astorga, lá pertinho de Apucarana, e só tem um hotel. E tinha um evento como esse aqui acontecendo lá. Aí chegou um gringo com uma nota de $100. Ele chegou lá no hotel e falou assim, ó, passei do tempo lá na feira, eu acho que eu vou dormir aqui. Aí o cara falou, olha, para você dormir aqui é $100. Eu falei, nossa, mas é muito caro. Nem em Curitiba eu estou pagando isso, vou pagar em Astorga. Aí ele falou assim, não, quero ver o quarto. Aí ele chega lá para ver o quarto. Para ver o quarto tem que fazer o depósito de $100. Nisso, o dono do hotel tinha uma confusão, vamos chamar assim, com uma prostituta. E a prostituta viu que chegou gente, ela foi lá receber. Aí ele pensou, entre uma confusão com o gringo com a prostituta, eu vou arrumar confusão com o gringo. Pegou $100 e pagou a prostituta. A prostituta foi lá e pagou o cara do açougue, o cara do açougue pagou o cara do mercado pagou o sujeito lá da feira, o cara da feira tinha acabado de casar a filha, foi lá e devolveu o dinheiro para o cara do hotel. Nesse tempo que o dinheiro circulou, o dono do hotel está lá assim, já aliviado, né? O gringo passa e leva a nota embora. Falei, eu não vou ficar. Eu achei muito caro, tua hospedagem não é boa. Aí vem a pergunta, qual que é a moral da história? Quem ganhou e quem perdeu aí? Estão pensando ainda? Então, da prostituta, foi para o mercado, ninguém perdeu. Ninguém ganhou também. O gringo não ficou, não ganhou. O cara do hotel resolveu o problema dele, mas também perdeu o crédito que ele tinha recebido, né? Crédito e débito ele zerou. Então a pergunta é, o que aconteceu se ninguém ganhou? Hã? Só girou. Agora, e se eu fizesse uma estrepulia? Imagina que o gringo estava com uma nota de $100 falso, e tudo isso aconteceu. O que mudou agora? Hã? Não mudou nada. Mudou alguma coisa?
A relação de confiança, um foi pegando nota do outro, quando vê, todo mundo resolveu o problema dele. E o que a gente interpreta disso? Bom, a primeira coisa que a gente deve pensar é que o dinheiro, ele vai resolver o problema de muitas pessoas. Só que a gente não tem valor agregado nenhum nessa transação. Beleza? Ninguém ganhou, ninguém perdeu. Só que tem um segredo, que é o que eu quero que vocês mais entendam dessa palestra. Qual é o segredo? Por que o cara era gringo? Aí eu dou o microfone para quem acertar essa. Então, mas qual que é o papel do dólar nessa história? Qual que é o papel do dólar? Dinheiro de fora. Então a tua cooperativa ela vai desenvolver quando ela entender que o dinheiro não é de dentro, o dinheiro é de fora. Então nós temos que pensar o que acontece lá. Se eu estou perto de um grande centro de consumo, ótimo, o dinheiro vai girar na minha cidade. Vai agregar valor. Se eu estou longe, eu tenho que dar um jeito de chegar no centro de consumo. E aí, essa sensação que o dinheiro só girou, quem tem aqui? Todo mundo, a gente passa por isso, todo dia. Né? As pessoas falam assim, não, o dinheiro está girando, eu não estou vendo onde está indo. Por quê? Porque não tem valor agregado, não tem lucro. Tem atividade que está sendo feita ali, aí você vai pagar o imposto da cooperativa, falta um pouquinho, vai pagar a folha, falta um pouquinho. Você vai fazer um empréstimo, o cara fala assim, olha, a taxa de juros é alta, aí você tem que pagar juros, já falta um pouquinho. E assim vai. E às vezes que a gente precisa só confiança. Por isso que a nota poderia ser falsa. Porque alguém estava confiando, né? Que ali na frente uma coisa boa ia acontecer. Gostaram da brincadeirinha? Sentiram isso aí na pele, já em algum lugar, né? Parece que está falando do dia a dia, né? Todo mundo rodando atrás do dinheiro e não está resolvendo muita coisa. Então aqui a gente tem várias opções para agregar valor, várias. Né? Eu vou falar de algumas, do processo em que é necessário você agregar valor. Por que é necessário? Porque toda indústria nasceu para crescer. Se ela não crescer, o movimento em volta elimina essa empresa porque ela vai ficar fragilizada. Por isso que a gente sempre tem que pensar numa indústria, vocês podem reparar isso, as indústrias começam pequenininhas, daí a pouco o cara faz um puxadinho de telhado, daí a pouco ele pega o terreno do vizinho, né? E ele vai crescendo. A indústria é assim, ela tem uma necessidade de crescimento até porque ela precisa ocupar espaço. Se ela não ocupar espaço, alguém vai ocupar. Se você acha que está difícil plantar hoje, pensa sem a organização que vocês têm de apoio, né? Falar, como que eu vou comercializar meus produtos? Como que eu faço para trabalhar no setor de leite que é tão difícil? Se você não organizar esse setor, alguém vai fazer isso para você e vai começar a cobrar os valores. Vamos entender então o que é agregação de valor. A geração de valor acontece então quando você começa a trabalhar com esses produtos que são não exclusivos. O que é não exclusivos? Quando eu conto uma história, por exemplo, eu cheguei ali para as mulheres do Matão, eu compro o café delas há muito tempo e nunca conheci ninguém, compro pelo WhatsApp. Por quê? Porque uma professora colega minha veio um dia aqui fazer um projeto e me contou a história delas. E eu achei que faz todo sentido. Então a cooperativa começa com o conceito de valor que você atribui àquilo. Por exemplo, né, nós estamos dizendo assim, um produto que passa a ser exclusivo. Eu dou esse presentinho, né, venho aqui, de vez em quando já comprei algumas vezes, compro o café delas e entrego de presente para alguém. A pessoa que recebe aquilo com a história vai fazer todo sentido para ela, realmente se transforma num presente. E aí eu não estou mais preocupado com o valor que eu paguei no café, porque é um presente bom, exclusivo e relativamente barato. Então nós temos que pensar nos nossos produtos assim. Existem produtos que vão ser feitos por outras pessoas, mais baratos, mais eficientes, mas não tem a mesma história da sua trajetória. Então você tem que criar quais são os atributos, convencer as pessoas de quais foram os passos que te levaram a ser diferente dos demais. Porque senão você vai cair nessa condição, olha, o que eu faço é igual a todo mundo, mas não é. Pode ter certeza que não é. Há pouco tempo atrás, eu comprei um tomate orgânico, e aí depois eu pedi para o cara, qual que era a receita caseira. E aí ele me fez um molho de tomate da família dele. Nossa, não tem nada a ver com aquilo que eu compro, o que consumia de outros produtores. Por quê? Ali tem uma trajetória talvez de 300, 400 anos de uma mãe italiana que trouxe aquela receita não sei de onde, que colocou aqueles ingredientes, e aí o produto passa a ter um valor absurdo para mim, que talvez ele não saiba que existe, né?
Então, agregar valor significa que nós precisamos estabelecer condições diferentes, né? Contar a nossa trajetória. Olha só, o baixo valor agregado é o que une, às vezes, as pessoas pelo ciclo de pobreza. Quer dizer, meu produto ele não chega com preço diferenciado, aí eu sou obrigado a entrar na cooperativa. E por que eu sou obrigado a entrar na cooperativa? Porque sozinho, meu produto ele não consegue chegar a lugar nenhum. E aí, ao contrário do que a gente imagina, nós vamos ter uma situação em que todos estão perdendo um pouquinho, né? E aí vai chegar um momento que é insustentável, porque até a própria venda do governo, ela vai ser discutida, porque acontece, né, Ovídio? De repente o cara manda uma maçãzinha tão pequena lá para a escola que o diretor fala, olha, eu não quero mais isso, não quero, olha, teu produto é muito ruim. Por quê? Nós estamos trabalhando com esforço mínimo. O que é o esforço mínimo? Estamos aceitando qualquer produto, porque o cara é colega, porque o cara é trabalhador, porque o produto faz algum sentido naquele momento, porque está seca. Então, a gente não transfere tecnologia, não faz nosso papel como dirigente. Olha só, aqui é só para vocês pensarem em alguns números, né? A Suíça, ela é o 5º maior exportador de café do mundo. Ela vende um café brasileiro, tá? Esse aqui é o preço de comercialização na internet. R$ 90,00, 240 gramas, com a marca Brasil, né? Então não pode falar que o produto Brasil não vende. Vende, está aqui. E qual que é a informação mais interessante? Nós pagamos na importação de café, via Nestlé e outras multinacionais, 8 vezes mais caro do que o nosso café sai daqui. Não é possível, 8 vezes é muita coisa. Então, quando o cara coloca a marca lá na Suíça, ele volta para a gente, né, com um preço 8 vezes maior. Isso não é valor agregado, isso aí é custo de oportunidade. Quer dizer, nós não estamos enxergando o valor que nós temos nos nossos produtos. Isso é miopia. É quando você coloca o óculos lá e fala assim, agora eu estou começando a enxergar. Tá? Não tem outra explicação, porque 8 muitas vezes o valor que você tem do produto. Então, olha só. Está aqui um produto 100% arábica. É difícil fazer isso aqui no Brasil? Não. Né? Existem vários cafés muito melhores que esses que estão por aí. Bom, então quais seriam as coisas que fazem sentido para a cooperativa? Primeiro, planejamento de recursos humanos. Não tem jeito. Trabalho é duro e não é todo mundo está disposto a fazer. Né? Todo mundo sabe disso. Você tem que encontrar um jeito de remunerar as pessoas, não anualmente, mas uma forma delas estarem ligadas com os resultados da cooperativa de acordo com o volume de esforço que eles dão. Então, de repente, um plano de remuneração mais justo, uma condição de distribuição de lucro, não só no final do ano, mas que você compartilhe resultados com essas pessoas para que elas se integrem, e um plano de treinamento, né, em que as pessoas saibam exatamente quais são as suas perspectivas, qual é o sentido do trabalho que você está atribuindo a ele. E quanto mais tecnologia você absorver, eu digo tecnologia não só de equipamento, mas tecnologia na maneira com que esses produtos vão facilitar a vida das pessoas no ambiente de trabalho, isso seria essencial. Como, por exemplo, comprar máquinas que podem ser compartilhadas entre cooperados, criar sistemas de comunicação com os cooperados de uma forma mais eficiente, transferir aprendizado, né, entre cooperativas, e isso parece que agora, né, vai ser um movimento crescente, e trabalhar com as pessoas. Bom, segundo elemento principal, cheguei na minha mesa, sou diretor da cooperativa, já sei do meu plano de recursos humanos, já conversei com o pessoal do Sebrae, conversei com meus colegas, agora eu vou fazer o meu plano de logística. E qual é o segredo da logística? A logística ela acontece de trás para frente. Você vai lá no supermercado e vai ver o que ele está fazendo com o produto que é teu. E aí você vai atribuir suas parcerias a partir desse momento. Onde ele comprou? Ah, veio do Ceasa? Não, veio do intermediário, veio de quem? Então você começa a entender o processo todo. Mas como que a gente faz isso? De trás para frente. Se eu ficar pressionando só o comprador, eu vou botar uma pressão que ele vai falar assim, cara, tá bom, então eu pego de outra pessoa. Vida que segue, né? Vida que continua. Então o processo de logística, desculpa gente, ele é extremamente importante para que você descubra qual é o impacto, né? Falar, olha, como que a cooperativa tem agido? E por que isso é importante? Eu vou explicar já para vocês. Que no mecanismo de preço, tudo isso que eu falei, o que vai valer a pena, ou o que vai ser o mais interessante, é qual a tua capacidade de chegar ao preço final no consumidor.
quanto que aquele produto chega. Por isso que eu digo para vocês, o processo é reverso. A única coisa que vale a pena é saber se teu alface chegou a menos de R$7 lá no supermercado em Londrina, se ele chegou a menos de 5 em Curitiba. É isso que você tem que trabalhar. Aí você passa a ter uma visão de todos os componentes da sua empresa, da sua organização, da maneira com que você estruturou o teu sistema de precificação. Então, olha só, o preço, ele envolve a soma de tudo isso que a gente acabou de falar. E aí a tua busca é por isso aqui, ó, um preço justo, que remunere a pessoa que produziu, ao mesmo tempo que você tem uma parceria de alguém que não vai explorar, depois eu vou explicar isso, o seu produto para gerar renda em outros produtos, né? Vamos ver o que acontece. Então, olha só, na minha rede, no meu dia a dia, eu vou me preocupar com essas pessoas e também com a maneira com que elas agregam valor para o meu produto ou serviço. Por exemplo, eu vou ter uma reunião com uma agência de inovação. Vai o pessoal do Sebrae, vai o pessoal lá do IDR. Qual é o objetivo? O objetivo é muito simples. Você tem que ter um aumento de produtividade a cada reunião. Você tem que ter uma ideia, você tem que ter um propósito, você tem que ter um projeto. E aí você discute o projeto. Porque senão, esse pessoal que detém um alto nível de conhecimento, eles vão se perder na própria rotina da sua cooperativa. Você vai apresentar tantos problemas, né, que eles não vão conseguir trazer nenhuma solução de longo prazo. Então, o que a gente pensa? Existem empresas que são pertencentes na cadeia de valor, e aí eu vou dar uma dica para vocês. Se o gringo deixou $100 lá naquela operação, todo mundo que está na cidade lá é parceiro ou concorrente? Tudo parceiro, né? Porque o dinheiro veio de fora. Então, olha só, o seu concorrente pode ser o seu melhor parceiro. De repente, um processo industrial, de repente, numa marca que ele não está dando conta. Então, nas cooperativas, a concorrência não faz muito sentido. Então, visitar um colega ali do lado, do outro município, pode ser muito interessante, de repente, para você compartilhar o teu caminhãozinho de entrega. Falar, eu estou indo para tal município, eu passo em frente ao outro, vou fazer uma entrega lá. O que você acha? Você tem um quiosque lá no Ceasa, vamos compartilhar custo, me ensina como que é esse negócio, e de repente você tem ali uma união que vai fazer sentido. A gente tem lá os fornecedores de serviço, isso é essencial, quer dizer, o que funciona para um na manutenção da cooperativa e para o outro não, quer dizer, quem faz a manutenção das máquinas? Instituições financeiras. Olha só, aqui, vou pegar no pé do pessoal de novo. Quem foi lá na Sicredi, no Banco do Brasil, última vez, não para pedir, mas para ofertar alguma coisa? Quem já fez isso? Falou, eu tenho aqui tantos cooperados, tenho isso aqui, vamos fazer um negócio conjunto? Não, a gente vai lá só a hora que precisa. Então, o olho, né, ele tem que pegar todo o circuito, a gente tem que olhar de cima para baixo, como se fossem os carrinhos de Fórmula 1 lá em movimento. E aí, com isso, nós conseguimos, né, alavancar novos negócios, porque o gerente do banco vai falar assim, esse cara é diferente, ele não veio pedir nada, tem uma coisa estranha, né? Vamos seguir aqui. Já estou terminando, gente. Olha só. Agora eu vou colocar algumas coisas que importam na área comercial. Primeiro, o nível de renda das pessoas importa. Não adianta você ter um produto excelente se as pessoas não têm dinheiro suficiente para pagar por eles. E isso acontece muito, acontece em Astorga, acontece aqui em Jacarezinho, acontece em qualquer município. De repente você não vai ser tão valorizado como você gostaria, mas você tem que encontrar uma logística suficiente para buscar esse dinheiro que está ali fora, né? O que mais que importa? As parcerias, como eu disse anteriormente, importam. Buscar parceria sólida, né? Por exemplo, contrato de fornecimento com supermercados que valorizam o seu produto, buscar parcerias com técnicos que já têm experiência no setor, tentar entender como funcionam os processos de sucesso no Brasil e fora deles, sobre o produto que você comercializa. E aí tem uma dica, né? O que é a dica? Quando o setor está em crescimento, como por exemplo os produtos orgânicos, você não tem que tirar cliente de ninguém. O mercado está captando novos produtos, né? Então é muito mais fácil analisar o setor que você está tentando explorar e seus subprodutos, que às vezes o subproduto é muito mais interessante do que o produto principal. Olha só, nós fizemos um teste com uma universidade lá em Jandai, o pessoal do IDR estava presente, e nós fizemos um processo de... eu não vou explicar para vocês tudo que foi feito, mas as professoras desidrataram banana a frio.
E aí ela gerou um produto que ficou muito bom, mas é muito caro. Aquilo não dá para fazer em escala industrial. Mas ele abre a possibilidade de tantos novos produtos para a banana que você nem imagina. Então, quer dizer, nós temos que olhar o preço final e, ao mesmo tempo, todos os outros produtos que foram encaminhados ou foram direcionados com a nossa matéria-prima. De repente, você tem um nicho para ser explorado, né? Pessoas que são diabéticas, pessoas que estão em tratamento, pessoas que precisam de um lanche para fazer acampamento, pessoas que, de repente, são esportistas. Olha só, você tem lojas especializadas em vários nichos que estão atrás de produtos que possam ser interessantes, né? Bom, isso aqui a gente nem precisa discutir muito, né? É tentar operar o máximo possível com a receita que você tem e com os custos que você gerencia. Então, trabalhar com contratos, analisar o teu DRE mensalmente, tentando encontrar relações, como, por exemplo, o que eu posso transformar em um custo que era mensal em um custo anual. Se eu pago o veterinário para vir aqui, todo mês eu tenho que pagar ele. Vou sentar com ele, vamos fazer uma proposta, senta aqui, vamos negociar. Eu tenho um número mágico, acima de R$2.000 a gente tem que conhecer o fornecedor. Qualquer coisa que você pague continuamente acima de R$2.000, você tem que conversar com aquela pessoa, porque talvez ela tenha uma proposta, né, mais barata do que você está imaginando. Então, a gestão de custo e eficiência é como se a gente estivesse cortando unha. Todo dia a gente tem que pensar em um jeito de fazer melhor aquilo que nos acompanha. Olha só, esse caso aqui vocês já devem ter conhecido por outra ótica, que é o caso do leilão lá da Olambra, leilão reverso, clock. É o relógio, né, holandês. Quem conhece isso aqui? O pessoal do IDR conhece? Eu vou explicar do meu jeito, tá? Imagina assim, que você tem o preço de 100. Aí ele começa 99, 98, 97, 96. De repente, um de vocês apertou o botão. Você virou o comprador. Então, você pagou 90. O que mudou do leilão normal? Que o cara começa 50, 51, 52, 53, 50. O que mudou? Na perspectiva de vocês, o que vocês acham que muda? Ele é mais rápido, é mais eficiente, mas tem um segredo. A pessoa só tem uma chance de comprar e ela vai pagar o maior preço que ela está disposta. Então imagina assim, que o cara vai fazer um casamento, tem que passar aquelas flores, só aquele lote responde ao que a noiva quer. O que o cara faz? Deu 100, ele já paga, porque a flor não é nada para ele. A flor é um elemento só do casamento. Mas para quem está vendendo, fala assim, cara, eu nunca vendi tão caro. Mas por que você nunca vendeu tão caro? Porque o cara criou um sistema de preço. Aí o item que não tem venda, vai para o lixo. Porque o conceito, se ninguém quis comprar, é porque a qualidade não atendeu o que eles esperaram. Isso é caro? 3% do faturamento. E quem paga é o produtor, né? Quem paga a gente sabe que é o produtor, que ele vai utilizar todos esses custos. Mas olha só, para a cooperativa, eu tenho certeza que isso aqui aumenta a rentabilidade em torno de 15% a 20% só no sistema de comercialização. Porque você não tem outra chance. Se o cara do lado apertar, já foi teu lote. Perdeu o lote. Né? Então, são maneiras que a gente tem que descobrir por aí. Bom, isso aqui é um outro efeito da precificação. O que vocês comprariam aqui, gente? 16, 18 ou 20? Né? Isso aqui a gente chama de ancoragem, quer dizer, ele está botando uma âncora do que é barato e caro na sua cabeça. De repente 16 é caro, mas 20 fica barato. E dificilmente alguém vai pedir 18. Mas vai forçar as pessoas a virem no 20. Então, olha só. Aqui está o alface da cooperativa, que não vai visitar o mercado, que não tem contato, só vendeu porque era barato. E aqui do lado vai estar a marca que o cara vai utilizar o seu preço, né? Vai colocar o seu preço lá em cima e vai colocar o do cara aqui no preço que ele queria vender. A gente chama de ancoragem. O que isso significa? Eu vou dar um exemplo lá. Uma das empresas, das cooperativas que a gente estava atendendo, eles tinham um problema de precificação. Eles não conseguem encontrar o valor ideal de comercialização. E aí o produto deles é sempre mais barato que dos concorrentes. E o produto de laticínio, quando é muito barato, as pessoas desconfiam. Acham que não tem qualidade. E aí o que o mercado faz? O mercado vende o preço deles lá em cima e coloca o concorrente mais acima ainda. E aqui do lado, ele coloca uma promoção. Só que o deles nunca entra em promoção. Por quê? Porque não tem parceria. O mercado só usa o produto deles para definir quanto que ele vai vender dos outros. E aí, se não vendeu, ele devolve.
porque vira uma consignação, que é venda prejudicial, absurdamente prejudicial para quem produz, né? Você deixar seu produto consignado, ninguém vai dar valor àquilo porque o cara não pagou, né? Então, uma rede de supermercado, ele não quer saber do seu alface, do seu couve-flor, da sua beterraba, da sua cenoura, do seu leite em saquinho, ele não quer saber nada disso. Ele só quer saber, se não vendeu, ele vai te devolver, né? E aí você não faz a checagem, de repente você tem uma operação negativa. Bom, o que a gente sabe? O preço final, como eu disse para vocês, da nota fiscal é o que realmente importa. É esse que tem que ser monitorado, é esse que tem que analisar. Desde a feira, mercado, qualquer outra ação que vocês venham fazer, ela tem que estar presente nesse processo de planejamento. Olha só, agora o valor da logística, dá uma olhada nisso aqui, ó. Ah, compra online é bacana, você vai pagar R$ 2,97, a taxa de entrega é 20. Quer dizer, não tem menor sentido, inviabilizou. Agora vamos ver um supermercado lá de Londrina. Frete zero, olha só que bacana, o cara já compra, entrega no mesmo dia, os preços são atuais, ó, pode ver que é super competitivo, e lá, frete zero, recebendo em casa. Sistema de comercialização funcionando, parceria funcionando, né? Esses processos desse supermercado, eles garantem uma rentabilidade para todo mundo, é isso que a gente está tentando buscar. Agora vamos para lá. Imagina assim, as empresas privadas normalmente são mais ágeis que as cooperativas. Então você pode distribuir responsabilidade com essas empresas privadas. Aqui é um exemplo lá dos Estados Unidos, né, Amazon Fresh, já tem 8 anos que eles tentam entregar produtos frescos em menos de 12 horas em qualquer ponto de comercialização. Só que eles só escolhem as cidades que ele tem uma logística eficiente. O que mais que a gente pode entender? Aqui é um pouco da diferenciação. Olha só, eu criei minha marca de café. Se eu tiver que sair por aí, eu já tenho o café do Pedro, está registrado. Essa marca está registrada para alguém aqui da sala? Não. Não. Então, eu começo a valorizar aquilo que eu tenho. Eu vou contar a história que eu vim numa feira. Nessa feira eu criei minha marca, achei que bacana o mercado de cafés nobres aqui do norte do estado. E aí, de repente, o design ou o produto que eu estou vendendo, ele precisa de uma repaginação. Né? E aí eu tenho médio, longo e curto prazo. Ações de preço no curto, no médio e no longo prazo. Eu tenho que ter um planejamento como essa marca vai responder lá na frente para que ela faça algum sentido. O que mais? Olha só. Diversas formas de comercialização. Você nunca pode deixar o consumidor sem ser atendido. Então, tem um colega meu que tem um açougue, ele é fora da casinha, ele ganha concurso de carne, ele vai em tudo que é lugar que tem mídia. E ele vende hoje 70% das carnes deles pelo WhatsApp. E a filha dele que faz a promoção. Então, ele tem um sistema de produção industrial, né? Ele chama os kitzinhos, kit doméstico, kit churrasco, kit não sei o quê. E aí o Rogério, todo dia ele bota um produto em promoção e todo dia o pessoal lembra dele, porque ele está lá no WhatsApp. Aí, se você entrar no Instagram, ele está lá. Você entra no Facebook, está lá as carnes do Rogério. Então, você não pode desprezar nenhuma forma de comercialização, porque ali pode surgir, de repente, né, uma possibilidade que não havia sido discutida ainda. Bom, o que mais? Produtos negligenciados, quer dizer, o que eu faço com meus subprodutos? Quais são as alternativas que eu tenho, de repente, né, quem tem o laticínio? O que eu vou fazer com os produtos que sobram do laticínio? Quais são os subprodutos que podem ser gerados do soro do leite? Que parceria eu posso utilizar? Se eu trabalho com algum produto do horti, como que eu faço de repente? Vou dar um exemplo aqui para vocês que está aqui perto. Taiaiá, como que é o nome daquele de Cornélio? Água-ativa. Imagina que eu chego lá e falo assim, olha, eu sou de uma cooperativa de orgânicos e eu quero entregar para você tudo pronto em termos de salada. Você não vai entregar pé de alface, você vai entregar uma solução de salada para o cara com garantia de orgânico e padronizado para o ano inteiro. Aí você fala assim, eu vou reduzir teu custo em 40%. Pronto, você tem uma solução que ele não havia sido discutida ainda ou pensada. O que a gente tem que pensar? Existe um volume de consumo, existem pessoas dispostas a comprar produto nesse lugar, e existe um valor agregado que pode ser utilizado. E assim também os produtores de leite, queijo e outros que vão encontrar consumidores. Bom, olha só, desafio, escala e competitividade. Quer dizer, o volume daquilo que eu comercializo é muito importante. Como que eu faço para crescer de uma forma sólida? Aqui um exemplo, né, da Bahia, da diversificação. E aqui no Paraná a gente tem o caso da Zael, né, que nunca foi indústria, nunca foi produtora, ela invasa vários produtos.
e, de repente, você não tem uma gama só de produtos. Esses aqui são todos produtos derivados da agricultura familiar lá da Bahia. E, daqui a pouco, se a gente não se organizar, eles vão estar aqui na cestinha da Amazon Fresh. Ela vai organizar o setor e vai ficar com lucro. A multinacional, ela não perdoa, não tem motivo para ela não conseguir o máximo possível da atividade em alguns setores que ela escolhe trabalhar. Como, por exemplo, você vai concorrer com a estrutura da Ambev, distribuição da Coca-Cola. Esse setor ainda não é atraente para esse povo, mas a hora que se transformar em um setor atraente, os orgânicos vão começar a disputar espaço com estruturas já existentes. Então, olha só, cooperativa une pessoas e resultados. Essa é a frase que eu mais gosto de espalhar por aí. Não tem jeito, se você não tiver resultado, você vai fazer sozinho. Se você não tiver união, a cooperativa não tem sentido. Então, nós temos as pessoas, os resultados ali que estão sendo desenvolvidos. Como que eu faço, então, para agregar valor? Eu tenho que pensar em todo o processo e o destino da minha produção. Mas o retorno, ele só é obtido através da comercialização e do preço final. Quanto maior o valor fornecido por um produto, por exemplo, se você pegar uma cápsula de leite da Starbucks ou da Nespresso e colocar aquele leitinho pequenininho lá, que vai ter, acho que 18 gramas de leite desidratado, leite em pó, você vai chegar à conclusão que você pagou quase R$180 um litro de leite. Porque você pagou a cápsula, mais aquele leitinho, né? R$13 a caixa, você vai fazendo as contas. Então, ali você vê o que é valor agregado. Por quê? Porque você está disposto a pagar pelo conforto. Ele esqueceu que aquilo é leite. Você coloca a cápsula, você não lembra. Fala, vou fazer um cappuccino, não é mais leite. É leite, café, cápsula, não sei o quê. E quando vê, você pagou um absurdo. Então, o valor agregado, ele pode estar no subproduto, ele pode estar na derivação, ou simplesmente na forma com que você conta como o seu processo ele é diferente dos demais. Então, só para a gente finalizar, então, vamos lá. Uma das coisas que eu fiz, que me deixam tranquilo, eu fui diretor da universidade que eu trabalho durante 5 anos. E a única coisa que eu queria era mudar o que eu estava insatisfeito e deixar um legado. Esse é um dos motivos de eu estar aqui. Eu quero que vocês pensem na cooperativa de vocês como uma estrutura diferente da estrutura anterior. O que vai importar é o legado que você deixa como diretor. O que você proporcionou de melhoria para a vida daquelas pessoas e para a qualidade de vida do teu município, da maneira com que você conduziu os seus processos e principalmente da maneira que você profissionalizou as atividades que ali estavam. Certo, gente? Então, a nossa mensagem o que é? A importância do legado. Independentemente do trabalho que você venha desenvolver, você vai pensar assim, o que eu vou deixar daqui para frente, né? Qual é a perspectiva que eu tenho como colaborador da cooperativa, como organizador, como alguém que está interessado nessa área? Eu tenho que deixar algo melhor em termos de eficiência, algo positivo em relação àquilo que eu esperava. Estamos no horário? Passou, né? Tá bom, né? Eu poderia continuar um pouco mais com alguns outros assuntos, mas fica num outro momento, que eu ia falar de como se captura o valor, como que a gente fornece valor aos produtos. Eu passo para vocês depois num outro momento, vou deixar essa tela aqui, só para vocês pensarem em alguns passos. Por exemplo, preenchimento de nicho no mercado, trabalhar com produtos para diabetes, trabalhar com pessoas com tolerância à lactose, trabalhar com produtos que podem resolver a vida das pessoas e estão dispostos a pagar um valor agregado maior. Marketing de produto exclusivo, criar produtos únicos, por exemplo. Uma vez eu comprei um vinho porque o cara falou que aquela uva ficou 100 anos perdida, alguém resgatou aquilo, depois fui ver que era tudo conversa fiada. Isso não é agregar valor, isso é enganação de turista, né? Mas a história era muito bem contada. O cara falou que a uva se perdeu no meio do transporte da Itália e não sei o quê, e aí alguém recuperou e estava fazendo aquele vinho. Simplificação da cadeia de suprimento, às vezes terceirização daquilo que a gente não consegue fazer. Fornecimento de serviços, né? Transformar os produtos em serviços, como a gente viu, resolver o problema das pessoas através dos produtos que a gente tem, e o processo de redução de custos, né? Então, essas são práticas que são essenciais. E aqui um exemplo, né? Tem uma empresa que vai concorrer com a Shopee, com a AliExpress aqui no Brasil, e ela iniciou tentando resolver o problema da agricultura. Se eu não me engano, o nome é Tamu, o nome que chegou aqui no Brasil, mas esse é o nome da China. Então, o que eles queriam fazer?
uma plataforma, ó, em que você tinha produtores de um determinado produto e as pessoas elas poderiam comprar direto dos produtores. A logística foi tão bem organizada que eles expandiram isso e hoje é uma empresa de 940 bilhões de dólares na Bolsa de Valores americana. Por quê? Não é mais isso aqui. Isso aqui foi o começo. Hoje eles entregam qualquer tipo de produto em qualquer lugar do mundo, né? Então quer dizer que a solução às vezes está mais perto da gente do que a gente consegue imaginar. É só o desafio de começar, né? Essa aqui é um exemplo dessa taxa de crescimento absurdo, tá certo? Bom, depois algumas coisas que devem acontecer em relação ao futuro. E eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, né, de conversar com vocês um pouco e contar do que a gente tem feito lá na nossa região, que é tão bacana, e espero vocês de braços abertos para qualquer momento ter uma visita lá, para tomar café lá com o vídeo lá no IDR ou comigo lá na universidade. Tá joia, gente? Brigadão. Pessoal, vamos abrir para perguntas um pouquinho. Alguém tem alguma pergunta? Paulo leva o microfone. Se tiver pergunta, pode levantar a mão. Boa tarde. Parabéns pela explanação. Você mostrou ali o exemplo do café do Brasil que vai para a Suíça e volta naquele valor, né? E por que eles conseguem fazer e a gente não? O que você enxerga nisso? É a marca suíça? Porque ele vende com a marca Brasil, mas é um café vindo da Suíça. Né? O sistema de comercialização do café, quem mexe com café aqui, levanta a mão para mim. O café ele vai se transformar um novo ouro desse século. Por quê? Nós vamos ter mudanças no hábito de consumo de grande parte da população que não tinha acesso ao café, principalmente na China e na Índia. E o café nobre, ele é um bem muito raro, exatamente por ter uma história. Quando o cara compra um café da Suíça, ele fala assim, eu estou comprando um produto suíço, que vai me dar garantia de bem-estar. Mas tem a mistura que eles fazem de vários cafés, que daí vem a tecnologia. Por exemplo, a Starbucks, ela não te entrega um café de um único país. Ele mistura Colômbia com Itália, com Brasil, e ele faz uma mistureira. E, de repente, aquilo faz todo sentido de sabor, porque alguém um dia teve uma receita. E esses cafés que a gente vê por aí, que são mais caros, eles não são cafés puros. Então, falta para a gente tecnologia de mercado. Unir a universidade, aos pesquisadores de gastronomia, as pessoas que vão entender esse gosto externo. Eu não sei se vocês repararam, mas só o brasileiro toma cafezinho pequenininho. Você vai para fora, aqueles copões enormes, é outro sabor, é outro café, é outro tipo. E a gente não conhece isso, não conhece. E aí a Nestlé vai lá, estuda, porque ela está presente em todos os mundos, estuda os sabores, verifica o que dá certo e joga lá o preço que ela quer. Como tem muita gente com dinheiro mundo afora, né? E a tendência é que essas pessoas valorizem muito mais a exclusividade, se a gente não abrir os olhos, daqui a pouco essa distância aumenta mais ainda. Porque é lucrativo para a gente, mas é muito mais lucrativo para eles, né? Você vai pegar essa distância aí de 8 vezes, é muita coisa. Para quem nem produz café, imagina quantas pessoas lá no Japão estão dispostas a pagar um ótimo café aqui dessa região, né? E aí você não conhece as pessoas, não sabe o que elas gostam, né? Andei pela feira aqui, as pessoas copiam muito modelos dos outros. E eu falei, qual é o subproduto? Por exemplo, eu não vi nenhum sorvete de café aqui. Não vi. Eu queria ter visto, né? Queria ter outros subprodutos para as pessoas dizerem assim, ó, nós estamos dando um passo à frente. A minha indústria está um passo à frente. E essa conversa acaba não acontecendo. Mas não é culpa nossa, né? É culpa de um sistema que prendeu a gente no mundo até 30, 40 anos atrás, que a gente não podia importar produto de ninguém, os produtos eram todos nacionais, né? Aquela lei de restrição das importações que fez com que a gente valorizasse só o que tinha aqui, e aí nós perdemos o gap de comercializar produtos com outros países. Mas, como eu disse no começo da palestra, às vezes o preço está na tua história, né? O valor está ali, você contar a tua trajetória, o que é esse norte do estado, quando o pessoal da colonizadora chegou aqui, o que eles viram, né? Quem foi lá o cara que desbravou aqui primeiro, e lá na Inglaterra achar a origem da família lá, como que é o nome do cara?
Lord... Como que é o vídeo? Você que é mais velho? Sacaneando ele. O nome tem a cidade ali, né? O cara veio para cá para montar o algodão e de repente ele se dá de cara com a riqueza do café, né? Lord Lovat, né? E aí a história inglesa começa a ser feita aqui no norte do estado, né? De Cambará, depois a gente vai para Londrina, Londrina vai para Pongas, Cianorte. Então, toda essa trajetória tem que ser descrita, porque ali a gente vai encontrar valor, né? Se tua cooperativa é uma cooperativa de assentamento, de reforma agrária, você conta a tua história, né? Conta como você chegou até ali. E isso é muito importante para quem está do outro lado, né? Saber qual é o produto, porque senão você não vai ter diferencial. Uma embalagem bonita, ela não sustenta uma relação de longo prazo, né? Não tem como justificar você ter uma embalagem bonita e de repente um sabor que não é bacana, né? Muito bem. Mais alguma pergunta? Não? Tem outra? Então faça outra. Isso aqui é bate-papo, né? A gente está... Dentro do mercado do FLV, um dos maiores custos é logístico. O produto ser muito perecível. Como que você vê para vencer essa barreira hoje dentro da FLV? O processo de logística nada mais é do que tempo que alguém vai levar para fazer a entrega do produto. E aí você tem pessoas que têm um custo de oportunidade, que é o tempo. Exatamente, pessoas que estão ociosas. Por exemplo, por que o Uber dá certo? Porque você pega uma pessoa que não tinha receita naquele momento. E aí o cara está disposto a ganhar um pouquinho menos, mas ganhar sempre. Então a logística da cooperativa ela tem que ser muito bem pensada no sentido de organizar o processo, mas não necessariamente efetivar a entrega. Você pode encontrar pessoas que estão dispostas a fazer isso. Por exemplo, é tanta legislação que você não vai conseguir contratar um motoboy. Mas se você tiver lá uma outra empresa parceira, ele vai fazer isso por você. Já tem tecnologia, por exemplo, de delivery, de compra programada. Eu ia trazer um exemplo aqui, mas a palestra ia ficar mais demorada. Uma organização lá na minha cidade, a prefeitura ela cede o espaço e as pessoas de baixa renda ganham todos os insumos e ganham também as sementes. E eles fazem o trabalho todo ali e a comercialização depois volta para um outro centro. Então, o que eles fazem com isso? Eles conseguem integrar as pessoas e de repente, como não dá conta de fazer a logística, você se dispõe aí naquele lugar, porque é um lugar bonito, é um lugar atraente, né? E as pessoas se sentem bem mexendo com coisa da roça, vendo que não tem produto ali com veneno, nada disso. E você vê pessoas simples, que era aquele teu histórico lá de 20, 30 anos atrás, quando você morava no sítio. Agora, se eu não consigo fazer a logística, eu tenho que parar na porteira. Porque realmente é muito difícil. E você, como instituição, você vai ter que ter barreiras e riscos que você não está disposto a correr. E aí vai inviabilizar, né? Então, existem empresas muito mais com condições. Vou dar um exemplo. Nós fizemos um trabalho numa cooperativa que ela tinha 14 mil notificações do sistema de rastreamento que nunca ninguém abriu porque ninguém sabia o que era aquilo. Então, o caminhoneiro estava sendo rastreado, as coisas aconteciam, mas ninguém lia porque ninguém sabia o que era aquilo. Meu caminhão é rastreado. Cara, então essa logística é muito difícil, porque você está preocupado com outros fatores que você não consegue enxergar. Mas a partir do momento que você desenvolver esse olhar que eu falei, lá do ponto de venda até a comercialização, aí você vai poder entender e colaborar de uma forma muito mais significativa do que simplesmente vender o produto para o primeiro que aparece, né? Aí a cadeia começa a fazer sentido. E, assim, a logística nada mais é que um processo de resolver o problema dos outros. Vou dar um exemplo. Tem um casal de amigos meus que mudaram recentemente, eles estão morando na França, e você imagina que tudo isso aqui acontece lá de uma forma eficiente. Não acontece. Eles não querem a internet entregando coisas, eles não querem comprar coisas pela internet, o custo de entrega é caríssimo porque as pessoas ganham bem. E se o cara chegar na tua porta e você não estiver lá, ele não vai deixar lá, ele vai levar embora, você vai buscar lá onde está e acabou, e você vai pagar a taxa de entrega do mesmo jeito. E a taxa de entrega, ela pode variar de 8 a 20 euros, né, para entregar uma compra, por exemplo, no supermercado, dependendo do horário que você está utilizando. Se for um horário noturno é mais barato, coisa que a gente nem imagina aqui, né, que as pessoas gostam de receber as coisas em casa. Mas o francês já está deixando essa logística de entrega, delivery, sistema americano de fora, né?
na Alemanha, eles nunca vão deixar de ir na feira para comprar alguma coisa pela internet. Então, a internet não resolve, é uma das tecnologias. O que resolve é boa vizinhança e bom contrato. Contrato com um fornecedor bom, né? O cara que te acrescenta alguma coisa, né? Que vai te garantir a manutenção dos teus custos operacionais. Dali para frente começa lucro, atividades, né? Então, e assim, pelo tempo que eu estou atuando nesse setor, eu vejo que tem muita gente boa que não colabora com os outros. Por exemplo, uma boa agência de marketing poderia resolver o problema de muitas pessoas aqui. Uma campanha só poderia ser um aproveitamento muito maior. Isso vai acabar acontecendo, é natural que aconteça. As cooperativas, eu estava falando da França, as cooperativas já fazem parte de 40% da comercialização de produtos orgânicos na França. Por quê? Porque faz sentido, né? E assim vai para a Índia, a África, e a gente vai encontrando cooperativa no mundo inteiro. Muito bom, Pedro. Bom? Muito obrigada. Muito obrigada por todo o conhecimento, toda a informação que você veio trazer para a gente. Eu acredito que o pessoal que esteve aqui conseguiu aproveitar bastante, aprender bastante coisa. Ovidio, muito obrigada pela indicação, foi top, foi show de bola. Muito obrigada. Obrigada a cada um de vocês que ficaram aqui até esse momento. A gente passou um pouquinho do horário, mas foi por um bom motivo, né? Então, uma salva de palmas para Pedro. E muito obrigada a todos. Lembrando que amanhã, confirma o horário para mim, Paulo, 10 horas da manhã, o evento sobre comercialização de frutas, exportação de frutas em pequenas quantidades. 9h30? Às 9h30 da manhã, aqui nesse auditório também, um evento bem bacana. Certo?